Cada vez, irmãos, que eu tenho a oportunidade de expor um livro da Bíblia, mais eu amo essa Bíblia. Porque não é a articulação de um pregador, mas é a palavra de Deus, é a Vox Dei, é a voz de Deus aos nossos corações. Os reformadores tinham uma firme convicção de que o método mais eficaz para a nutrição da Igreja de Cristo é a exposição sistemática das Escrituras Sagradas. Nós não pregamos os textos prediletos, nós pregamos o que a palavra de Deus nos fala. E nós estamos no auge da exposição do livro da Epístola de Judas, uma epístola que tem uma mensagem atualíssima para a Igreja de Cristo. Então, nós daremos continuidade. Aqueles que eventualmente não pegaram desde a primeira exposição não tem prejuízo, porque o contexto irá favorecer ao entendimento da Escritura Sagrada e o Espírito Santo há de aplicar a sua palavra aos nossos corações. Portanto, vamos abrir a Escritura na Epístola de Judas, versículo que não tem capítulo, versículo 8º até o versículo 11, que nos diz assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, a tua voz dirigida aos nossos corações. Tua voz que já nos tem falado ao longo deste culto, quando a Escritura é aberta e lida. E suplicamos, ó Deus, que haja fidelidade bíblica nessa exposição. Oxalá queira o Senhor que o teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações e produza os frutos que tu pretendes nessa noite. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o diálogo que eu vou mencionar a seguir é um diálogo verdadeiro e teria sido realizado no ano de 1951, ali na costa do Canadá, quando uma embarcação estrangeira se aproximava do litoral e, de repente, naquela manhã que havia muita neblina ali no litoral, essa embarcação, um grande navio, avistou uma luz ao longe, uma luz bem ao longe, parecida com uma outra embarcação, e daí recebeu por rádio dessa luz a seguinte mensagem: nós recomendamos a essa embarcação que se aproxima de nós, que desvie a sua rota a 15 graus ao sul. E daí a embarcação estrangeira respondeu: não, nós que recomendamos que vocês desviem a rota de vocês 15 graus ao norte. E daí, novamente veio da costa do Canadá: nós reiteramos que desviem ao sul. E da embarcação, o comandante, já nervoso, porque havia uma resistência daquela luz ao longe de se desviar do seu caminho, vociferou ali no rádio e disse: não, vocês têm que sair da frente, se não sair da frente, nós vamos mandar os porta-aviões, nós vamos mandar chumbo, nós vamos destruir vocês, porque somos um navio militar, de guerra, vocês não podem estar na nossa frente. E daí, lá daquele outro lado, o que estava ao rádio disse de uma forma bem calma: isso certamente será impossível de nós desviarmos qualquer tipo de rota, porque aqui se trata de um farol, e nós estamos sob um terreno aqui, sob uma área rochosa,
E nós estamos avisando justamente para que o navio de vocês não bata nas pedras e venha a pique. E daí aquele comandante estrangeiro, do navio estrangeiro, ficou profundamente desconcertado, sem graça. E a grande lição que se tira desse diálogo tenso, em que vá para um lado ou vá para outro, e daí ninguém amolece para fazer, é justamente a arrogância, a altivez daquele comandante do navio estrangeiro, que mesmo em terras estrangeiras, queria impor a sua vontade. E a arrogância, como a palavra de Deus diz, precede a ruína. Se ele enrijecesse a sua decisão e resolvesse tocar o navio adiante, ele ia colocar em jogo a vida de todos os passageiros e tripulantes, e aquele navio iria afundar. Meus irmãos, nessa noite estamos diante de um texto da Escritura Sagrada que nos fala da arrogância incontrolável e cega dos apóstatas. A arrogância incontrolável e cega dos apóstatas, daqueles que até falam em nome de Deus, mas que não foram enviados por Deus. E quais atitudes revelam um caráter arrogante? É sobre isso que eu quero falar essa noite. A primeira delas está logo aí no versículo 8, quando Judas nos fala que esses apóstatas cegados por sua arrogância são como quais sonhadores alucinados. É o que está no versículo 8. Sonhadores no grego, na língua grega, na raiz da palavra grega, significa ter visões ou ter sonhos. A expressão sonhadores alucinados pode estar diretamente associada ao estado espiritual daqueles homens apóstatas, absolutamente entorpecidos pelo pecado, a ponto de praticarem a imoralidade sexual sob uma capa de piedade. Não só contaminam a carne, é o que diz o versículo 8 também. E, meus irmãos, há pessoas que entram num caminho obstinado de desobediência a Deus e acham que estão certas. Elas dão justificativas para os seus pecados imorais e acham que estão certas. Mas não, de modo algum. Mas há uma outra linha de interpretação para esse versículo, para quais sonhadores alucinados. É a seguinte: Judas está chamando a atenção para o fato de que aqueles apóstatas alegavam ter novas revelações acerca da palavra, ou não da palavra, mas por meio de visões, por meio de sonhos, para dar autoridade aos seus ensinamentos heréticos. O apóstolo Paulo combateu os falsos profetas na cidade de Colossos. Ele fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, que aqueles falsos apóstolos cultuavam a anjos. Eles praticavam o culto aos anjos. E o apóstolo Paulo chamou aqueles homens de enfatuados e de mentes carnais, em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Os ensinamentos dos falsos mestres em Judas era simplesmente uma deturpação, uma distorção da doutrina da graça de Deus. E isto não poderia ter origem no Senhor. Tudo que escapa à palavra de Deus não tem origem em Deus. De modo algum. E de acordo com o reverendo Augustus Nicodemos, que é um dos profetas da nossa igreja, nós podemos dizer assim, comentando sobre essa passagem, ele falou que toda revelação mediante sonho que contrariar o ensino apostólico é uma alucinação e não provém de Deus. É alucinação. Não vem de Deus. E essa prática de sonhos e visões tem acompanhado os movimentos marginais ao cristianismo bíblico. Podemos identificar grupos, igrejas, que começaram com a visão do seu fundador,
uma visão renovada a respeito de Deus. E o cristianismo histórico resiste veementemente a essa prática e sustenta a Bíblia Sagrada como única e infalível regra de fé e prática para o povo de Deus. Não é a palavra de um pastor, de um guru, de um sábio, mas é o que a Escritura Sagrada nos fala. Meus irmãos, a vida cristã deve ser vivida com a absoluta crença nas Escrituras Sagradas. Talvez, na Igreja Presbiteriana do Brasil, oficialmente, nós não temos esses movimentos bizarros de profecias e revelações extrabíblicas. Mas nós temos problemas na Igreja Presbiteriana do Brasil que são seríssimos. Problemas que dizem respeito à clara desobediência aos ensinos da palavra de Deus. E quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou resistindo a Deus. Vou dar um exemplo. Quando numa crise conjugal eu opto pelo divórcio, eu estou dizendo para Deus com todas as letras: Senhor, não quero obedecer a sua palavra. Quando os jovens se envolvem num relacionamento misto, eu estou dizendo a Deus: Senhor, não tenho compromisso com a sua palavra. Quando a minha vida é conduzida pelas contingências mundanas, de modo que as pessoas não conseguem distinguir se eu sou um crente ou se eu sou um ímpio, eu estou dizendo a Deus: Senhor, não quero obediência à sua palavra. Meus irmãos, isso é na prática de vida cristã. É triste quando temos de lidar com situações em que o coração está enrijecido. É triste quando temos de lidar com situações em que as pessoas acham que são mais inteligentes do que Deus para resolver os seus problemas conjugais, para criar os seus filhos, para servir a Deus na igreja, para lidar com seu dinheiro. Pessoas que acham que a Bíblia está obsoleta, ultrapassada e se apegam às ideias que elas têm a respeito da própria vida. É trágico. Eu comparo isso ao que Deus fala na sua palavra. Deus fala na sua palavra, não. Eu comparo isso a alguém que está à beira do abismo e Deus diz: não dê um passo que você vai cair. A pessoa dá o passo e cai. Quando ela está em queda, pede socorro a Deus. E Deus, pela sua bondade, ainda socorre. Então, talvez, quais como sonhadores alucinados, sonhadores entorpecidos, sonhadores que estão em clara desobediência à palavra do Senhor. O apóstolo Judas prossegue dizendo que estes apóstatas contaminam a carne, isto é, alteram a pureza de alguém ou alguma coisa com seu comportamento pecaminoso. Judas está se referindo exatamente à impureza sexual. Esse tipo de pecado vai figurar entre os primeiros pecados na lista do Novo Testamento. Os irmãos vão observar, eu vou só mencionar aqui as referências, quem quiser depois eu passo. Está gravado também, vai estar no ar lá na página da internet, os irmãos podem ver lá no Facebook. Marcos 7:21, Colossenses 3:5, Gálatas 5:19, 2 Coríntios 12:21, 1 Coríntios 6:9, 1 Timóteo 1:10 e Apocalipse 21:8. São listas de pecados, e pecados que estão presentes na igreja. Eu vou mencionar alguns: o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a paixão lasciva, o ser efeminado, dentre outros pecados que estão figurando ali na área sexual. E estes falsos apóstatas não só praticavam, mas instigavam outras pessoas a praticar, corrompiam as pessoas que estavam ao seu redor. Meus irmãos, há uma lição importante aqui. O pecado contagia. O pecado contagia. A prática pecaminosa que não é corrigida pode ser taxada como normal. E nas epístolas do Novo Testamento, todos os seus escritores combateram com veemência o pecado. Rejeitam o governo, é o que ele vai colocar, prosseguindo aqui no texto.
no finalzinho do versículo 8, rejeitam governo e difamam autoridades superiores, ou seja, rejeitam o governo de Deus sobre a igreja, o mundo, porque Deus foi quem constituiu as autoridades na igreja e na sociedade. Difamam autoridades superiores, ou seja, eles falam mal das autoridades superiores, e Judas está condenando isso. E de acordo com o reverendo João Calvino, que foi expoente reformador do século XVI, comentando esse texto, ele nos disse o seguinte, que aqueles que se abandonam à iniquidade também desejam abolir toda a ordem. O seu objetivo principal é se verem livres de todo e qualquer jugo. Meus irmãos, lá no ano 500, João Calvino escreveu isso. As pessoas não querem limites. As pessoas não querem balizas. As pessoas não querem ordem. Um peixe é livre para explorar o mundo aquático. Mas suponhamos que um dia um peixe tivesse a fascinante ideia de vir à superfície, de aproveitar a superfície, de ter um bronzeamento ali na beira da praia. Ele ia ficar empanadinho, já pronto para fritar. Porque a liberdade do peixe é no mundo aquático. Ele tem liberdade, mas uma liberdade com limites. E a partir do momento que nós extrapolamos os limites estabelecidos por Deus, nós quem iremos sofrer? A glória de Deus continua a mesma, Deus continua o mesmo. Ele continua Senhor de tudo e de todos. Mas quem sofrerá somos nós. E a nossa geração é marcada pelo desacato, o desafio e a insubordinação às autoridades constituídas. Isso vai começar em casa, na criação dos filhos, quando os pais não tomam providências coercitivas com a desobediência e o coração rebelde de seus filhos. Isso vai progredir e vai se refletir na escola. Claro que dentro desse movimento que eu vou falar agora tem um pouco de combustível por parte dos pedagogos, mas, meus irmãos, há poucos dias eu me deparei com essa situação de que estudantes invadem centros acadêmicos para fazerem greve, e reivindicações, e protestos. Se os irmãos entrarem na internet e colocar lá no YouTube sobre estudantes tomando conta, ou invadindo, ou impedindo as aulas, veja o que acontece nos interregnos. Bebedeira, festas, o sexo livre, estão parando e solapando a autoridade. E não estão ganhando nada, porque quem está recebendo ali é o professor. Quem tinha que fazer greve era o professor, mas a coisa inverteu. E o professor é impedido de entrar em sala de aula porque eles estão fazendo uma greve, eles estão fazendo uma ocupação do centro acadêmico. No trabalho, vemos isso também de forma muito clara, a desobediência às autoridades, na convivência civil, de maneira geral, em que as autoridades não são respeitadas, e em contraste com essa atitude insubordinada e difamatória dos libertinos em relação às autoridades superiores, aí no versículo 9 nos aparece um texto que nos chama a atenção. Um texto que o brasileiro gosta disso. Textos que aguçam a nossa curiosidade. E nos diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Pois em contraste com essa atitude de insubordinação às autoridades, Judas apresenta a atitude do arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés. O Antigo Testamento limita-se apenas a registrar a morte de Moisés, o seu sepultamento, em um local desconhecido na cidade de Moabe, ou seja, nós não sabemos onde está o corpo de Moisés. E não sabemos onde está a Arca da Aliança. Dizem que a Arca da Aliança está numa igreja aqui no Brasil. Mas
nós não sabemos onde está o corpo de Moisés e nós não sabemos onde está a Arca da Aliança. Mas Judas nos traz essa revelação de que, num ambiente cósmico, houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente qual era o objetivo do diabo, de Satanás, ao se apropriar do corpo de Moisés. Por certo, nas melhores interpretações, talvez Satanás queria usar o corpo de Moisés para promover a idolatria em Israel, porque Moisés até hoje figura como uma das grandes personagens da história do povo hebreu. Mas o que Judas quer enfocar aqui é exatamente a atitude desse arcanjo diante da investida do diabo. Quem é o arcanjo Miguel? Quem é esse anjo? Miguel é o único arcanjo cujo nome aparece nas páginas das Escrituras. Só o nome dele é revelado. No Antigo Testamento, Miguel é reconhecido como guardião de Israel. Aqueles que acompanharam as exposições do livro de Daniel viram que eu falei dele em Daniel capítulo 10, versículo 13 e 21, 12 e 1. Ele é mencionado como guardião de Israel. No Novo Testamento, ele é o defensor da igreja, liderando as hostes angelicais contra Satanás e seus anjos caídos que procuram destruir a obra de Deus. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9. Os irmãos vão encontrar essa menção a esse arcanjo. O fato é que nós estamos diante de dois seres angelicais poderosos, tendo diante de si o corpo de Moisés. Essa é a cena. Miguel, esse ser angelical, poderoso, os irmãos podem perceber pelas Escrituras que ele já tinha o hábito de combater Satanás, não era uma novidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele combatia a Satanás. Esse arcanjo poderoso não se atreveu a proferir juízo infamatório. No sentido estrito da palavra, ele não se atreveu a emitir qualquer acusação ou blasfêmia contra Satanás. Nenhuma. Sua atitude foi entregar Satanás ao Senhor para ser julgado e repreendido por este Deus Todo-Poderoso, que ele diz: o Senhor te repreenda. O que isso quer nos dizer, irmãos? Isso reflete o receio, o temor, até mesmo o respeito do arcanjo Miguel à posição que Deus dera a Satanás, mesmo caído e rejeitado por Deus. E de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, em toda a Bíblia, as duas pessoas que repreenderam demônios, doenças ou qualquer obra contrária ou maligna foram apenas duas: Cristo e o Pai Celestial. Apenas eles. Uma atitude bem diferente da igreja dos nossos dias, que muitas vezes trata com escárnio, deboche e sarcasmo alguns líderes e obreiros irresponsáveis, tratam com escárnio e deboche os demônios. Percebam, irmãos, que quem vai repreender a Satanás é Deus. Nós não decretamos nada, nós não declaramos nada, nós não repreendemos nada. É Deus, Todo-Poderoso. Ninguém recebe autoridade sobre espíritos malignos. Isso não é bíblico. Ninguém recebe autoridade para expulsar demônio. É Deus quem faz isso. E isso ilustra claramente a questão da autoridade. Um arcanjo poderoso não teve ousadia de repreender a Satanás, que está numa posição de principado e potestade, é o que a Escritura do Novo Testamento vai dizer. Nem ele teve essa, eu não digo coragem, mas essa ousadia. Ele respeitou o que Deus fez com essa colocação de posição de autoridade de Satanás. Ele não respeitou Satanás, mas a posição de autoridade que Deus colocou, como principado e potestade. O Senhor te repreenda. No versículo 10,
Judas declara que, em contraste com essa atitude humilde do arcanjo Miguel perante poderes angelicais, os apóstatas e falsos mestres difamam arrogantemente. Estavam falando mal dos verdadeiros apóstolos e líderes da igreja. Tornaram-se brutos, sem razão. Ou seja, animais irracionais. É isso que Judas está falando. Eles não tinham entendimento acerca da fé, acerca da vida com Deus. Tornaram-se bestas feras, dominadas por seus instintos, ou natureza animal, terrena e demoníaca, até mesmo pecaminosa. Não podem compreender a salvação em Cristo Jesus. Perderam até mesmo a capacidade de raciocinar, cegados pela arrogância do seu próprio coração. Em síntese, Judas está dizendo que esses homens se tornaram burros, perdoem a expressão, espiritualmente burros. Essa é a expressão que Judas está querendo dizer aqui, quando eles se levantam em relação às autoridades que Deus havia constituído na sua igreja e no mundo. E um cristianismo descomprometido com a sujeição à Escritura e à vida de piedade é uma falácia. O verdadeiro conhecimento de Deus não decorre de linguagem religiosa ou evangélica. Em nome de Jesus isso vai acontecer, isso aqui é uma bênção, irmão, uma bênção. Não, isso não é cristianismo, irmãos. Isso não é cristianismo bíblico, autêntico, verdadeiro. Há pessoas privadas do conhecimento de Deus e pensam que a religião é um meio para que elas tenham a prosperidade e uma vida imoral ao mesmo tempo, uma vida descomprometida com o Evangelho de Cristo. Corrompem-se e corrompem a outros. A religião natural que todos têm nos seus corações, que João Calvino chamou de semente da religião, essa religião natural que é implantada pelo próprio Deus em nossos corações, não tem poder para controlar os instintos pecaminosos e carnais da nossa vida. Até mesmo os maiores moralistas, os irmãos têm exemplos a perder de vista, acabam de alguma maneira ou em alguma medida fazendo na prática aquilo que eles mesmos condenam com seu ensino. Eu vou contar só uma situação destas. Eu conheci um homem extremamente moralista na sua família. Criou 2 filhas, cuidava da sua esposa. E aquele homem passou a ter um caso extraconjugal. E num determinado momento daquela situação animalesca, aquele homem resolveu assumir o relacionamento extraconjugal. Deixou sua esposa, mas não se divorciou de sua esposa. Continuou dando criação e educação às suas filhas naquele moralismo de sua religião. Uma bizarrice sem tamanho. O resultado, irmãos, aquele homem morreu sem conhecer o que de fato é uma vida que agrada a Deus. Deixou sua mulher doente por causa da situação, que ela se sentiu assaltada pela situação, entrou numa depressão terrível. Deixou sua mulher doente, suas filhas sem rumo, vários relacionamentos. Do que serviu aquela moralidade sem Deus? A vida tem que estar corandel, a vida tem que estar diante de Deus. Precisamos, de fato, nos apegar à Bíblia como única e infalível regra de fé e prática para as nossas vidas. Nós precisamos utilizar o meio de graça da oração para que o nosso coração seja aquecido por essas verdades, pela paixão, pela glória de Deus. Precisamos de uma vida mais dedicada. Precisamos participar dignamente e atentamente da mesa do Senhor, porque esse sacramento remete ao grande sacrifício de Cristo por nós. Nós precisamos ter uma disposição renovada para o ministério na igreja de Cristo, irmãos. Se nós não nos envolvermos com a obra de Deus, nós vamos nos envolver com outras coisas lá fora, no mundo. O mundo usa o seu magnetismo para nos atrair para longe de Deus. As amizades que sorrateiramente chegam de uma forma tão
amistosa, amanhã pode se revelar como um buraco que Satanás está abrindo para que nós caiamos. Nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos servir a Deus com toda a intensidade dos nossos corações. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo que essa noite eu falei da arrogância incontrolável e cega dos apóstatas. Os apóstatas são aqueles que não seguem o caminho de Deus. E essas são algumas atitudes que refletem um coração arrogante, sonhos alucinados. Eu vou conseguir conduzir a minha vida sem ser balizado pela palavra de Deus. As carnalidades do coração controlando a vida, a rejeição às autoridades e um raciocínio embrutecido. Quando há o confronto pela palavra, parece que não entra na cabeça, não desce para o coração, não se torna prático. E eu quero concluir contando a história de um seminarista que estava matriculado no Seminário Presbiteriano do Norte, dentre muitos, representando muitos seminaristas presbiterianos ou não. Quando nós estamos no seminário e começamos a estudar um pouco a Bíblia, surgem muitas questões na igreja local, surgem muitas questões na vida cristã, questionamentos em relação ao pastor, questionamentos em relação à maneira que a igreja é conduzida, e passa-se por essa crise. Tem seminarista que sai de seminário pensando que vai dominar o mundo, que é aquele que tem a solução para todos os problemas. E algo que eu aprendi essa semana é que todos nós somos dispensáveis. Todos nós. Não existe ninguém indispensável. O único que é indispensável é Deus. Nós somos meros instrumentos nas mãos deste Deus poderoso. E esse seminarista não tinha entendido que era mais um dispensável. E daí nas aulas ele começou a gerar muito problema com as suas indagações e a sua postura arrogante, queria saber mais que os professores, humilhava os colegas. E nesse caminho, resolveram então encaminhar esse caso para o capelão do seminário. No seminário, quando se falava que o seminarista ia ter uma conversinha com o capelão, era mais ou menos menino na escola quando apronta. Ele foi chamado na sala do capelão, e o capelão indagou o que estava ocorrendo. Ele, não, professor, porque nesse seminário ninguém sabe de nada. Esses professores são um bando de herege, os alunos pior ainda. Estão muito distantes da Bíblia, e falou um monte de coisa para o capelão ouviu, e daí o capelão pediu para ele se abaixar, bem no pé da mesa, e ler o que estava escrito no pé da mesa. Era uma letra bem miudinha. E ele se abaixou e não conseguia ler, e se abaixou novamente, e daí finalmente ele conseguiu ler. E lá estava escrito uma porção das Escrituras que diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Convém que a glória de Deus, que a vontade de Deus, que a palavra de Deus cresça e apareça, e que cada vez mais o velho homem carnal seja mortificado dia a dia, e que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Ele ficou agachado, irmãos, numa situação humilhante. Mas o Deão fazia aquilo justamente para que ficasse numa postura de humildade, curvado. E a conversa acabou ali. Aquele seminarista saiu, não precisou falar mais nada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então que Deus possa, na sua soberania, aplicar a sua palavra aos nossos corações. Que Deus nos ajude, irmãos. Ser crente realmente não é fácil. Mas ser crente é um caminho glorioso, um caminho abençoado, um caminho de obediência, um caminho de gozo celestial, um caminho de surpresas que Deus nos faz nessa jornada. Então que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.